Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. É um vídeo sem roteiro, mas a gente vai falar sobre inteligência artificial, né? Então, o que que a gente vai falar sobre inteligência artificial, né? Todo mundo sabe o que que é uma IA, né? Uma inteligência artificial de uma forma geral. Qual é assim, o potencial da IA, mas a gente quer trazer mais uma discussão mais filosófica, né? Mais racional dentro do que é IA e como a gente precisa se preparar mais ainda no uso da inteligência artificial. Não entrando naqueles pontos de uso sábio da inteligência artificial, a gente sabe que a IA ela pode gerar burnout, tem profissionais sofrendo burnout por conta do uso de IA, pessoas menos usando menos a capacidade intelectual para resolução de problemas, porque tem IA. Então, a gente tem inúmeros problemas ali mais sociais que a IA vai trazendo, mas a gente tem que olhar também para um contexto de negócio, um contexto também de soberania e um contexto principalmente geral sobre o que que a inteligência artificial ela vai se tornar no futuro e o que que ela já está se tornando. Então, em pouco tempo, né, eu mesmo, quando eu estava no HackerSec Conference, alguns anos atrás, 2 anos atrás, eu falei que, assim, o boom da IA, ele chegaria, assim, o ápice da IA chegaria ali em 10 anos, né, e a gente está vendo o ápice, não o ápice final, né, mas a IA se tornando algo tão gigantesco em muito pouco tempo, por questões de aceleração mesmo, por questões de uma comunidade global de especialistas envolvidas em criar soluções. Startups surgindo, fundos de investimento olhando para empresas de IA, o mercado em si, ele trazendo essas especulações sobre IA, empresas de IA valendo bilhões e bilhões sem ter faturamento. Então a gente tem aí uma bolha, né, que pode estourar essa bolha, a gente não sabe, né? A gente sabe que temos muitos problemas para resolver, principalmente falando de energia, uso de usinas nucleares para gerar energia, bu- é, uma busca alternativas por fontes de energias renováveis. Então, a gente tem muitos problemas, né? A água do planeta, de uma forma geral, entre outras coisas, que a inteligência artificial gera num debate público, né? Numa forma geral. Então, a gente, falando de água, né? Aquela que é usada para resfriar data centers, né? Então, óbvio, você usa ali para treinar grandes modelos, né, como o GPT-4, foi aí usado milhões de litros de água, pode ser variado de 700 mil a vários milhões de litros de água para treinar um modelo de inteligência artificial, além do uso diário, né, que vai ali custando, né, por exemplo, tem uma estimativa que o cálculo é de 500 ml de água por cada 10 ou 50 prompts, de uma forma geral. Então, assim, por quê? Porque há esse consumo, né? Então, você tem ali GPUs, você tem alta densidade computacional, alto consumo elétrico, calor intenso, e aí você precisa de resfriamento, você precisa de resfriamento de ar, evaporativo, você precisa de um sistema industrial ali com torre de resfriamento é, é, muito forte, né? Muito sofisticado para aguentar, né? Fora ainda, né, a água, né, que é utilizada ali por indústrias hidrelétricas ali em alguns processos de uma forma geral. Então, assim, tem muita coisa envolvida. E aí a gente olha, né, Grok, a gente olha ChatGPT, Perplexity, Claude, entre outras IAs, né, que estão surgindo e que estão criando modelos robustos, né, o GLM-5, entre outros ali, a China criando seus modelos, DeepSeek também. E a gente tem aí a IA generativa, né? Então, usando ali o LLM, que é um modelo de linguagem de grande escala, que basicamente transforma a linguagem humana em código, mas a gente tem um ponto que a IA ela não se torna somente esse lugar de LLM, né? A IA ela tem inúmeros aspectos, né? A gente fala que a inteligência artificial ela é um conjunto de uma disciplina
de uma evolução tecnológica, e o LLM ele faz parte de um ecossistema, né, dentro de inteligência artificial. Então a gente tem ali machine learning, que é a base das IAs modernas hoje em dia. Então você tem treinamento supervisionado, não supervisionado, semi-supervisionado, treinamento de reforço, RL, de uma forma geral. Então você tem o Deep Learning, que é basicamente uma sub-área ali dentro de Machine Learning que olha para visão computacional, e entre outros pontos ali. O próprio LLM está dentro de Deep Learning, né, para ali fazer a parte de linguagem de LLM em si. A visão computacional, que é outro ponto, principalmente para reconhecimento facial, OCR, detecções de objetos, aí que são as IAs também para geração de vídeos e de uma forma geral, que é utilizado para esse ecossistema de geração de vídeos, né, para entender imagens e vídeos ali e gerar algo em cima disso. O aprendizado reforçado, né, ou por tentativa e erro. Então, você joga um xadrez com a IA e vai fazendo ali tentativas e erros para a IA aprender com seus movimentos e tomar novas decisões, gerar robôs autônomos. Então, você tem assim, um mundo em geral ali que trabalha com inteligência artificial, indo além ali do básico do ChatGPT, né? E onde entra esse campo, né? Então, você tem o campo de ciência de dados, você tem o campo de, de, de computação quântica, mas onde que entra tudo isso, né? Você tem inúmeras informações, inúmeros dados que a processa, que está sendo armazenado, está sendo usado para aprendizado. A gente também tem a parte de privacidade de dados ali, que entra sobre a preocupação do uso de dados para treinar em modelos de inteligência artificial. Mas a gente também tem um ponto de preocupação, como as empresas estão utilizando IA dentro do seu negócio. IA não é só você definir ali um prompt e fazer com que ela consuma o produto, defina a arquitetura, ou você jogar os requisitos do seu negócio para uma IA. Pensa que você está jogando os segredos da sua empresa para um conselheiro que não assinou um NDA. Então, ele vai lá te dar os conselhos, mas ele também vai usar isso para aprender. Então, ele aprende com o seu negócio e outras pessoas vão usar prompts para criar negócios parecidos com o seu. Então, tem que também parar para pensar nesse sentido. E um ponto principal é o uso de uma forma, o uso da IA como fosse algo experimental. Então, vamos experimentar a IA aqui, vamos testar, vamos tentar, se não der certo, tudo bem. Mas qual é o dano que isso pode causar para o seu negócio? Pode avançar, né? E ela pode evoluir, fazer com que o seu negócio de 10 anos acelere 5, 10 anos em um ano só, ou em 2 anos, por exemplo. Mas ela também pode acabar prejudicando o seu negócio a longo prazo, né? Então, tem que saber dosar o uso da IA e traçar uma estratégia ligada ao seu negócio. Então, não usar a IA de forma sem freio, sem uma análise, sair colocando IA em todos os requisitos, não é bem assim. Existe algo que precisa ser analisado, estudado, uma compreensão de para onde você quer levar o seu negócio, qual é o modelo mais adequado para isso, como você aplica a IA em contextos de negócio, quais são as áreas mais sensíveis, quais são os pontos críticos e aonde eu posso, por exemplo, automatizar processos, deixar processos de forma mais autônoma para outras pessoas focarem em tarefas mais sofisticadas, tarefas mais simples, tarefas mais direcionadas a algo mais estratégico, algo mais de negócio, né, que justamente esse algo de negócio não é algo que você particularmente consegue colocar IA nesse contexto. Você vai precisar de pessoas com pensamento de negócio, pessoas estratégicas para ajudar a elevar a maturidade do seu negócio. Então a IA ela tem que ser usada de forma sábia, tem que também ter controle, tem que pensar em cibersegurança. Esse é o ponto principal. Como que você aplica IA? Você sobe ali aquele chatbot, e aquele chatbot pode ser, tem jailbreaks ali, você faz injeções de prompt e consegue mudar o contexto, fazer ela alucinar, gerenciar as alucinações também, que pode ocorrer, e isso prejudicar o processo, os processos internos ali, ou outras conexões que você possa estar ali fazendo com seus clientes. Então, existem inúmeros pontos que precisam ser discutidos que, basicamente, há algo que é, a gente ignora, né? A gente começa a ignorar esse ponto principal. Então, inteligência artificial tem que ser levada como uma estratégia
de negócio, mas também tem que ser levado em conta conforme a sua necessidade. Hoje o mundo é puramente dados, dados são os novos petróleos, né? Então a gente tem ali dados como petróleo, mas também a gente vai ter ali a corrida, uma guerra fria que a gente já vive sobre IA, né? A gente tem a IA de ataque, a IA de defesa, a gente tem a gente tem aquela corrida para quem tem o melhor modelo, né? Então, e a gente está ali com vários modelos, nossa, o Claude, Opus 4.6, GLM5, Codex, né, 5.3, né, etc, né, ali o ChatGPT lançando novas versões, e a gente perdido com inúmeros modelos sem saber qual pode ser mais efetivo para o nosso negócio, qual a gente pode refinar e trabalhar ali dentro do nosso contexto, que cabe no nosso orçamento, no nosso bolso e que atende às nossas necessidades naquele momento. Então, fazer todo um processo de homologação. E isso acaba gerando ali um território que a cibersegurança ela vai ter que entrar com força. Então vai ter essa guerra fria por modelos de inteligência artificial, a gente precisa entender, precisa saber implementar guardrails, implementar ali segurança em todos os fluxos envolvendo inteligência artificial, analisar os modelos, melhorar esses modelos de uma forma geral para atender as nossas necessidades e usar a IA como uma estratégia aplicada ao negócio junto com cibersegurança. A cibersegurança não pode estar longe, né, da IA. E aí você tem aí várias soluções, Notebook, mostrando ali é, um, situações ali sobre redes sociais criadas por agente de IA, e aí retroalimentando e sendo treinadas, né, de uma forma geral, mas claro, a MIT dizendo que também as IAs ali não são tão inteligentes como parece, e o surgimento do Open Cloud, que acabou trazendo aí uma perspectiva sobre agentes de IA que muitas pessoas estavam discutindo, né, como melhorar, fazer processo de integração, agendamento de tarefas e Open Cloud resolvendo essa dor e surgindo novas alternativas a partir disso. E claro, gerando hype em cima. Então, e os modelos soberanos sendo integrados em todos os fluxos. Eu, particularmente, desenvolvo produtos de IA e coloco ali muitos modelos padrões, Gemini, o Claude, o Codex, o Cursor, né, ali com alguns modelos, né, a API ali de uma forma geral. Então, a gente começa a trabalhar com modelos já prontos para potencializar algum contexto e trazer algum contexto, gerenciar a alucinação, melhorar o layout de memória para memorizar mais ainda ali as interações, mas a gente tem que ter cuidado na hora de implementar, traçar requisitos de segurança, gerenciar todo esse processo para a gente ter ali uma solução com IA que seja eficiente, que tem menos alucinações e tragam resultados mais consistentes. Mas, claro, nenhuma delas vão trazer resultados que não tenham falso positivo. Ela pode não ter falso positivo em algo que ela foi bem treinada, ela compreendeu ali com bastante precisão, mas não vamos fugir de ter ali alucinações, de contextos mais específicos quando a gente fala de inteligência artificial. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente trabalhar com esse contexto, porque a IA ela está se tornando uma corrida, né? Vamos dizer, uma corrida armamentista para quem tem a melhor IA, e quem aplica IA ao negócio para justamente acelerar. E óbvio, novos negócios surgem, algumas áreas acabam perdendo forças. Essa questão de layout por eficiência operacional com IA, mas coloque IA e aí às vezes não dá certo, acaba ali tendo alguns problemas, tem que contratar mão de obra e acaba sendo mais caro, dependendo do contexto. Então tem muitos pontos ainda que algumas empresas ali tá tentando entender, ou vai oscilando, mas a IA ela não foi compreendida como de uma forma geral, assim, na sua totalidade, né? A gente tem vários modelos gerando ali IAs de imagem, de vídeo e etc. Mas para onde a gente vai levar a IA é ainda muito vago e está sendo tomada essa decisão, essa decisão está sendo tomada por pessoas que às vezes só pensam no lucro, né? Pensam em uso da IA somente para fins de lucro. Então,
Isso é um pouco preocupante. Além, né, de nós brasileiros, a gente precisa começar a investir em modelos de inteligência artificial próprio, começar a criar os nossos modelos, treinar os nossos modelos, a gente tem capacidade para isso, para a gente não ficar dependente de modelos de outros países, Estados Unidos, China, entre outros que vão surgindo. A gente tem o nosso aqui em casa e a gente começar a criar, né, o Made in Brasil e baratear também essa questão de custo de tokens, de assinaturas, que no final do dia e fica refém. Então, se eles aumentarem o preço, né, o que vai ocasionar aqui? Vai ocasionar em aumento de preços nos produtos, vai ocasionar ali numa pane global, uma pane principalmente local, né, nacional, de algumas estrelas de desenvolvimento, porque aumenta o custo, você já não consegue fazer tantos updates ou tantas adições, ou não consegue corrigir tantas vulnerabilidades ou tantos bugs como antes, porque mudou a abordagem que aquela IA trabalhava. Então, assim, se a gente não começar a olhar para modelos próprios, as empresas não começarem a investir e olhar para esses caminhos, somente usar a IA, não, vamos contratar a solução X, e não olharmos para dentro de casa e construir algo também que seja bom para todos, né? Para a gente começar a trazer mais eficiência e trazer algo barato, né? Algo até propriamente dito que conhece o nosso mercado em si, a gente vai ter inúmeros problemas e inúmeras dores de cabeça. Então, minha recomendação geral trabalhe, para quem aí é desenvolvedor, trabalha com inteligência artificial, olha para esse lugar, entendeu? Comece a analisar como a inteligência artificial ela pode gerar grandes impactos, né, dentro do mercado, mas como a inteligência artificial ela pode também se tornar um contexto muito perigoso para o nosso negócio. E como muitos negócios podem acabar prosperando, mas também caindo por conta do mau uso de inteligência artificial. Então a IA ela tem que ser estratégica, ela tem que ser calculada, tem que ser precisa, tem que ser direcionada, tem que ser trabalhada com mais eficiência. E claro, né, agentes de IA estão surgindo, estou construindo um agente de IA, cuidado, né, você está subindo a infraestrutura de Open Cloud, deixando tudo exposto sem olhar para a segurança, você vai ser comprometido. E vazamentos de dados vão surgir a partir daí. Né? O Vibe Code, né? Louvável. Nossa, eu vou ali, vou subir minha aplicação, vou mandar um prompt, ele já faz tudo. Mas como é que está configurado? Você está trabalhando os requisitos de segurança, está olhando as documentações, tá aplicando a parte de segurança? Quantos vazamentos ali da chave do seu Supabase, né? Imagine, vaza o seu banco de dados ali, um monte de cliente, produtos, enfim. Você tem aí grandes dores que vão surgir que precisam ser resolvidas. Dores de monitoramento, né? Dores ali mais voltadas à quantidade de zero days que vão surgir, né? Por conta de IA, né? A gente tem modelos, eu particularmente criando a gente de Pentest, de Red Team, a gente está conseguindo fazer coisas impressionantes. Então, tem muita coisa ainda que a gente vai melhorando, precisa analisar, precisa estudar, e a gente precisa estar à frente desse mercado, né? Então, eu falo que, de uma forma geral, se a IA é uma bolha, vai estourar essa bolha, o que vai acontecer? A gente não tem como prever de forma exata. Muitos dizem que é uma bolha, outros não, acreditam fielmente que a IA, né, ainda tem muita coisa para avançar, computação quântica, né, mas alguns dizem também que computação quântica se torna uma utopia, não algo que pode ser concreto, né, tão rapidamente, tão facilmente assim. A gente tem muitas nuances, mas sendo uma bolha ou não, a gente tem que estar preparado, porque a IA está sendo usada no negócio. Não importa se é uma bolha, se ela vai estourar amanhã, mas enquanto a gente tiver empresas utilizando IA, a gente tiver negócios usando IA, pessoas utilizando inteligência artificial ali no dia a dia, a gente precisa se preocupar e olhar para estratégias em cima disso, olhar para inovação e olhar para fazer investimentos. Então, a gente sair só do campo de predição, do campo da base teórica, mas também olhar para a base prática, né? O que hoje está acontecendo. Então, vamos focar no hoje, mas também, óbvio, olhando para o futuro, olhando para outros planos, outras alternativas, para a gente também não ficar refém e também a gente não sofrer tantas consequências caso, né, algo ocorra. Mas é isso, pessoal. Esses foram os insights aqui que eu tinha para dar por IA. Eu não sou o maior especialista, tem especialistas de inteligência artificial, doutores, né,
formados em MIT, Stanford, Harvard, Unicamp, USP, entre outras universidades aí, de uma forma geral, né? Então, falando, se eu fosse dar uma lista aqui não vai dar tempo, mas a gente sabe que IA, ela se tornou esse lugar, né? E a gente precisa estar de olho. Então é isso. Eu agradeço a atenção se você ouviu esse vídeo, né? Você ouviu ou assistiu esse vídeo, né? Porque tá aqui só minha cara feia. Mas espero que você tenha gostado desses insights. Eu quero saber a sua opinião. Vamos ter uma discussão saudável, né? E vamos para cima, né? Vamos ser esses pesquisadores. Vamos evoluir a tecnologia da informação, né? Então, vamos inovar. Então, vamos para cima. E é isso. Um abraço. Desejo tudo de bom para todos vocês.